Olá, turma! Hoje nós vamos falar de um ponto importante. Toda empresa precisa crescer. Toda empresa precisa se desenvolver cada vez mais. Mas ela precisa crescer sem bagunça. Ela precisa crescer de forma estruturada. Sem estrutura, ela cresce multiplicando os seus problemas. E aí o que acontece? Essa bagunça se torna generalizada. Crescer não é só aumentar o número de clientes, aumentar o número de pessoas, aumentar o número de problemas, aumentar o número de decisões. Crescer é todo esse conjunto de coisas que precisam acontecer através de uma gestão mais eficiente. Se a gestão não crescer junto com esse crescimento de cliente, de faturamento, de expansão, que seja, a situação ela pode ficar muito caótica no dia a dia, porque os cenários se multiplicam, principalmente os problemas se multiplicam. E aí você vai ter muito transtorno, porque você vai viver na urgência, você vai viver apagando incêndio e você não vai conseguir estruturar a situação para suportar todo esse avanço de problemas, principalmente, de demandas de cliente, que é importante. Tá bom? Então, crescer não é só vender mais. Crescer exige preparo para que a empresa suporte mais volume, mais demanda, porque a complexidade aumenta, tá certo? Se aumenta o número de clientes, aumenta proporcionalmente o aumento de volume. Porém, os problemas e os processos mal desenhados acabam gerando muito mais problema. E é isso que a gente fala, é falta de estrutura, é falta de situações de gestão para poder acompanhar todo esse crescimento. Então é importante você entender esse ponto de crescimento. É importante sempre estruturar desde o começo. Estruture sua empresa desde o começo como se ela já fosse grande. Já visualize os departamentos, já visualize os cenários, mesmo que seja só você já está estruturando a empresa para que ela atue de uma forma melhor no dia a dia. Importante você entender esse cenário. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e esse aqui é o nosso Papo de Empreender, onde a gente fala de liderança, a gente fala de gestão, a gente fala de estratégia, a gente fala de comportamento, de atitude empreendedora, para ajudar as pequenas e as médias empresas a crescerem, a se desenvolverem com mais estrutura. Esse é o nosso objetivo aqui no canal. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, olha só, o problema não é crescer. O problema é crescer sem organizar a base. E a base ela é importante acontecer, é importante você entender o que é base, é tirar as coisas da sua cabeça, colocar num registro, deixar padronizado as coisas, senão a empresa ela se desestrutura e ela vai crescendo com retrabalho, com conflito, com dependência e com improviso, que é o famoso apagar incêndio. E é isso, eu tenho certeza que você não quer. Mas essa responsabilidade ela é sua, dono de empresa, gestor de área, não importa. Tá bom? A responsabilidade é sua. Mas, Marcelo, eu contrato as pessoas para fazerem as coisas. Você contrata, mas você não direciona, você não treina. Ah, mas eu contratei já sabendo que ela sabia as coisas. Ela não sabe fazer da forma com que você imagina, com a forma com que você desenhou. Você precisa apresentar isso para ela através de um treinamento, não através de uma comunicação. Porque se você ficar só comunicando, as pessoas não fixam, elas não entendem claramente isso. E aí existe um ruído nessa transmissão. Então é importante treinar com profundidade. Mas eu não tenho tempo para fazer isso. Então você escolhe, ou você cresce de forma ordenada e alinhada, ou você vai crescer de forma desestruturada, com retrabalho, conflito, dependência, improviso, jogando o seu dinheiro fora muito fortemente, jogando pelo ralo. E é isso que eu falo, muitas vezes você não visualiza isso, mas a gente já passou por isso, a gente já entende isso. E é por isso que a gente tem a nossa mentoria para te ajudar nesse cenário, para acelerar esse processo e você ter mais resultados aí. Porque a gente já passou por isso. E você muitas vezes reclama que estruturar a empresa é burocracia. Muito pelo contrário. Então, se você imagina isso, então pensa que estruturar é deixar de jogar teu dinheiro fora. É ao contrário, porque você está jogando dinheiro fora. E você não quer estruturar porque muitas vezes você se torna teimoso, você não quer buscar capacitação, você não quer buscar ajuda, você não quer buscar pessoas de fora da empresa, como mentores, como consultores, para poder te ajudar. E você fica negligenciando isso, porque estrutura é dar clareza ao negócio, é saber o que precisa ser feito, todo mundo vai saber o que precisa ser feito, e não só você. Porque muitas vezes você deixa aí na sua cabeça e as pessoas não são adivinhos ainda, elas não conseguem ler a sua mente. Então é saber o que se faz a cada dia, a cada semana,
como que as coisas devem ser feitas, é o padrão, o que precisa ser acompanhado, é a rotina. E quem decide cada coisa é a responsabilidade. Você precisa definir esses pontos todos dentro da sua empresa. Você vai contratar alguém, você deixa claro para as pessoas. E esses são os pontos fundamentais aqui para você poder organizar melhor aí o seu dia a dia dentro da sua empresa. Clareza de direção, onde que a empresa vai chegar, quando que ela vai crescer, de que forma que ela vai crescer, quais são os pontos importantes nesse crescimento, quais são as paradas intermediárias nesse crescimento. É preciso saber onde está indo. Só assim as pessoas compram a sua ideia, só assim as pessoas querem estar dentro desse cenário lá no futuro. Sem direção, cada área puxa para o seu lado. E aí fica uma insegurança muito grande, as pessoas ficam teimando, cria-se muros em vez de pontes, as pessoas não colaboram, as pessoas não ajudam umas às outras. Então, direção clara, a empresa precisa definir de forma muito enfática nesse ponto, porque aonde ela quer chegar, quais são as prioridades, o que a gente vai fazer mês a mês, quais são os resultados que importam, o que não será prioridade agora, porque muitas vezes a gente cai nesse grande erro de não definir nada e está fazendo coisas que não fazem o menor sentido. E a gente tem que transformar, sim, esses objetivos em foco. Eu preciso focar naquilo que é importante. Eu vou apresentar uma comunicação muito enfática nesse foco, e aí eu transformo a estratégia em ações. Né? O que significa isso? É eu pegar o objetivo maior e desdobrar isso em ações aí, mensais, semanais e até mesmo diárias. Então, esse é um ponto fundamental. Ponto número 2, papéis e responsabilidades. Acho que está claro. A empresa, quando ela nasce, muitas vezes ela nasce ali no eu empreendedor e depois ela vai adquirindo mais pessoas. À medida que a empresa vai crescendo o número de pessoas, é importante deixar claro os papéis e as responsabilidades de cada um. Por isso é importante, empresário e empreendedor, definir os processos. Dentro de cada um dos processos, você estabelece uma responsabilidade. Porque se você deixar todo mundo fazendo tudo, é aquela história: cachorro sem dono morre de fome, porque todo mundo fica deixando para o outro. E aí os cenários sempre vão ficar caóticos no momento do problema. E aí você não vai entender quem é o responsável, você não vai entender o que está acontecendo. Então, quando a empresa cresce, não dá para todo mundo fazer tudo. Eu vou ter que direcionar para cada uma das áreas. Por isso que eu comentei lá no início. É importante você já estruturar as áreas desde o começo, para você já começar a trabalhar isso na sua mente. Se ninguém é responsável, a entrega se perde. E aí você vai ficar mais nervoso, você vai dar os seus chiliques aí, que acontece constantemente. Você tem que mudar isso. Você tem que definir funções, você tem que nomear responsáveis, alinhar as entregas e, o mais importante, definir os processos para você poder cobrar o que foi combinado. Quem decide, quem executa, quem acompanha, quem responde, é importante deixar claro tudo isso para dentro do seu dia a dia. Ponto número 3, processos simples. É importante desenhar os padrões, deixar claro como que funciona. Marcelo, mas isso está claro na mente das pessoas. Não está, não está. Nem que seja através de tópicos você precisa desenhar. Você precisa treinar as pessoas. Você precisa deixar claro que você deseja isso. Porque é assim que funciona. Pensa uma equipe, você pede para fazer um bolo e simplesmente cada um vai fazer num sabor, num formato, num jeito. E aí o cenário é caótico. Sem processo, você não tem como entregar os mesmos produtos. Okay? Então é importante você ter essa lógica. Processo é a forma combinada de fazer as coisas. Você reduz erros, reduz retrabalho, reduz as pessoas ficarem pensando, você organiza o tempo. Então é importante mapear atividades críticas, né? E aí no começo você até pode fazer meio macro, mas depois com o tempo você vai ter que aprimorar para você estabelecer os padrões simples, você vai treinar a equipe, você vai treinar sempre colaboradores novos e você vai exigir deles ou combinar com eles que é importante que eles enxerguem melhorias continuamente dentro desse cenário. Porque através de um processo desenhado é que a gente começa a melhorar, porque a gente entende onde estão as fragilidades, onde estão os problemas. Ponto número 4, rotina de gestão. Gestão é o que mais faz uma empresa fechar. Aliás, a má gestão ou a falta de gestão. O que é a gestão? É rotina, são as reuniões, são os indicadores, o próprio padrão, o próprio processo, é uma questão de gestão, são as metas que precisam ser estabelecidas. Sem tudo isso, você não consegue enxergar os cenários que precisam ser mudados.
você cobra o que já deu errado, né? Você fica só atuando no susto, no apagar incêndio. Gestão não, você cria rotina, você vai fazer uma reunião diária, você vai fazer uma reunião semanal, você vai fazer uma reunião de fechamento mensal, você vai fazer uma reunião trimestral para definir as metas do próximo trimestre. Isso é importante, para dar direção à estratégia. Porque a estratégia está definida, mas eu preciso gerar ritmo nessa estratégia para poder entregar. Então eu preciso de indicadores, preciso de meta, preciso de plano de ação, preciso entender os problemas recorrentes, quais são, para poder tratar a causa, preciso definir os responsáveis por cada uma das entregas, e aí eu sempre comento que reuniões diárias de 15 minutinhos, muito rápidas para você entender, analisar indicadores, acompanhar o fechamento da semana, como é que foi, o que vai ser feito na próxima semana, decisões que são baseadas em fatos, em dados, e não simplesmente em achismo, como muitos acabam fazendo. Ponto número 5, liderança preparada. É desenvolver líderes. Você, dono de empresa, você, gestor aí de área, precisa ter mais líderes para você poder aumentar os seus braços e as suas pernas, para você poder chegar mais rápido dentro da empresa. E só treinando novas lideranças que isso vai acontecer. As novas lideranças, elas são a extensão do seu dia a dia, porque daí vai liberar você para pensar em novas alternativas de fazer a empresa crescer. A empresa ela não cresce sozinha, ela cresce à medida que você vai desenvolvendo novos líderes. De novo, é outra responsabilidade sua, como líder, formar novos líderes, tá certo? Ela só vai conseguir crescer se você conseguir ter capacidade de formar novos líderes. Marcelo, mas eu contratei alguém já que teve a liderança. Não importa. Você vai ter que treinar do seu jeito, do jeito da empresa. Não é nem do seu, é do jeito da empresa. E é preciso desenvolver pessoas o tempo todo para poder suportar essa execução, esse desdobramento do plano estratégico, que é super importante. Então a liderança precisa da clareza, organizar prioridades, acompanhar a execução, tudo o que a gente já falou aqui anteriormente é importante. Liderança cobra, liderança encontra novas alternativas, liderança é chata para poder estar organizando o dia a dia, ela cumpre os combinados, tá certo? É importante ter clareza disso. Senão também terei aí cenários de lideranças caóticos, cenários de lideranças aí fracas, frouxas, que não resolvem nada, tá bom? Então, desenvolver líderes é muito importante, como a gente já falou, criar rituais de liderança, dar feedback tanto para essa nova liderança, como dos líderes para os seus liderados no dia a dia é importantíssimo. É uma ferramenta de desenvolvimento, é uma ferramenta de fazer a empresa crescer junto com as pessoas. E aí você vai estar acompanhando toda essa evolução, ok? Uma empresa cresce até o limite da estrutura que consegue construir. Sem isso, ela vai ficar parada. Se você não melhorar essa estrutura, tanto de liderança quanto de processo, de gestão, ela vai ficar do tamanho que ela é. Tá certo? Então é importante você ter uma liderança melhorada a cada vez, que é isso que vai tornar uma empresa sustentável. Para isso você precisa buscar capacitação, para isso você precisa buscar ajuda, para isso você precisa ter mais parceiros para que te ajude a desenvolver empresas grandes. Esse é um ponto muito importante. Por onde começar? Não comece tentando mudar tudo, isso não funciona. Comece primeiro entendendo onde é que está o gargalo. Está o gargalo na direção, está nas pessoas, está nos processos, está na rotina ou está na liderança. Onde que você entende que é o maior gargalo hoje? E aí você vai desenvolver isso, você vai destravar isso. Daqui a pouco você vai destravar outro, vai destravar outro. E se você for fazendo uma coisa por semana, ao longo do ano você já vai ter resolvido pelo menos aí 52 novos problemas. E você vai estar pelo menos 52 vezes melhores aí no seu dia a dia. Okay? Então não precisa criar uma empresa perfeita, nem isso que a gente está falando. Os problemas vão aumentando. Pensa que você está jogando um videogame, você só precisa pensar no próximo estágio. O próximo estágio tem dificuldades diferentes. Só que você precisa estar bem nessa fase, para você poder passar bem na segunda fase, na terceira, na quarta. Você precisa criar uma empresa mais organizada do que ontem, mais clara, com mais responsáveis, com mais acompanhamento e mais preparada para crescer com estrutura, gestão, liderança, processos, indicadores, direcionamento claro, objetivos claros, visão clara. Treinamento de pessoas é muito importante, crescer com estrutura
É trocar o improviso por gestão. Gestão é cuidar da sua empresa. Gestão é cuidar dos processos da sua empresa, cuidar das pessoas, cuidar das finanças, menos dependência, mais clareza, menos retrabalho. Tem muito retrabalho no seu dia a dia que você joga o seu dinheiro no lixo. Deixa de jogar seu dinheiro no lixo e contrata aqui a empresa para poder te ajudar. Tá certo? Você joga muito dinheiro fora e você não está vendo. E você acha que está tendo muito lucro e muitas vezes você está jogando o seu lucro fora. Tá certo? Então você deixa de ter menos correria, você vai ter mais liderança, você vai ter muito mais resultado. É isso que a gente está falando. Fez sentido para você? É isso que a gente quer te ajudar aqui. É esse ponto fundamental que a gente quer te ajudar. A gente quer melhorar aí a tua gestão, melhorar os teus resultados. Então, se fez sentido para você, já deixa aí um like para a gente, deixa aí uma curtida para a gente, compartilha esse conteúdo para o maior número de pessoas, porque isso aqui é apenas mais um ponto do nosso quebra-cabeça, que é a gestão, melhorar os nossos negócios, isso é muito importante. Então segue a gente aqui se você não está seguindo, porque toda semana eu estou colocando conteúdo aqui para te ajudar. E não para por aqui, tem muito mais conteúdo. E olha só, quero te desafiar sempre. É pegar esse conteúdo e você criar ações. Pelo menos uma ação você tem que fazer. Porque senão esse conteúdo aqui ele está parado, ele vai ficar estagnado. E aí não serve isso. O que a gente quer é que você coloque em ação, que você tenha resultados. Esse é o nosso objetivo. Para isso tem mais material aqui para você, basta você acessar, você tem e-books, você tem diagnósticos, para você entender que fase que você está na sua liderança, e aí eu vou te devolver essa fase, vou te devolver um plano de ação macro, que também você já joga no seu desafio e gera ações, porque só ação gera novos resultados. Não tem outra alternativa, ok? E se você quiser estar mais próximo de mim, todo final de mês eu dou uma aula fechada sobre liderança, sobre gestão, para a gente se aprofundar mais. Se inscreve aqui, que aí depois, quando tiver já o dia, eu já marco a aula e mando o link para vocês, tá bom? Se você quer a nossa ajuda, através de mentoria, através de um método mais desenvolvido aqui pela gente, com mais proximidade, onde eu pego na sua mão, te tiro do ponto A para o ponto B, basta você mandar uma mensagem. Tem acho que o link aqui abaixo, você também se inscreve, ou manda uma mensagem aqui no meu direct, que eu vou estar entrando em contato com você para a gente bater um papo, fazer um diagnóstico, entender que momento que você está, e aí eu te apresento uma proposta. Ok? Quero te agradecer por isso, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.